Vamos então ao primeiro assunto que tem a ver então com a visita do Presidente João Lourenço à província do Kwanza Norte. Começo por si, Conceição, para nos fazerem assim um balanço daquilo que pensa ter sido esta visita do Presidente João Lourenço a uma província que lá está, e é inevitável que se tenha frisado este ponto, que nunca tinha sido visitada pelo anterior Presidente da República. Pois é, e está aqui tão próximo de Luanda. Pois é, Claudete, eu penso que estamos a falar de Kwanza Norte, que é uma província que eu tenho alguma proximidade, de facto. Eu, de facto, não lembro, não está no centro da abordagem econômica e social. Quando aparece na TV é porque estão a disputar espaço com elefantes, porque, quer dizer, a comunicação em relação ao Kwanza Norte não costuma ser muito evoluída, de modo que, quando soube desta visita do chefe de Estado, fiquei com bastante entusiasmo em perceber qual seria a agenda, para além daquele que é o acompanhamento, que na realidade também o MAT já faz, de forma corrente, com os programas correntes da província. O que me parece, e porque dia 26 do corrente, o chefe de Estado faz 4 anos, desde que empossado enquanto chefe de Estado, também já entramos numa, quase vamos passar a entrar numa questão de balanço, pronto. Sim. E a questão é saber, para além de ser muito simpático, para além de ser do calor humano, e deste elemento novo de proximidade que experimentamos nessa saída de deslocações do chefe de Estado, mas também de toda uma entourage, o que mais temos de resultado para fazermos aqui um check and balance. Ou seja, se no antigo modelo, em quase não havia deslocação, era o governante local que vinha a Luanda, neste há uma deslocação, o que é que nós temos? Primeiro, que ganhos, que perdas, que elementos a melhorar. Por exemplo, quando sai o governante sai para Luanda, temos uma única pessoa, ou se calhar 4 pessoas da sua equipa e que viajem mais ou menos de forma modesta. Talvez venham de carro próprio, talvez, enfim, temos um custo menor de deslocação. Todavia, temos uma comunidade, uma sociedade que tem uma equidistância ao seu líder central, num país que tem uma governação ainda centralizada. No modelo atual, em que há uma deslocação não só do chefe de Estado, mas de toda a entourage, perceber que ganhos, portanto, há claramente um custo financeiro envolvido, mas que outros ganhos é que nós podemos aqui identificar, do ponto de vista do contacto, do pensar país, do sentimento de nação, de pertença, enfim. São dados que, não digo o governo, mas que think tanks têm que começar agora a produzir, para nós percebermos aqui, depois também daqui a algum tempo, fazemos aqui um quadro comparacional e, sobretudo, fazemos aqui os ajeitamentos necessário quando definimos modelos de governação entre uma e outra administração. Mas, Conceição, desculpe interrompê-la só por alguns segundos. E voltando ao que disse logo no início, que o Kwanza Norte era como que uma província esquecida, tanto tão perto de Luanda. Porquê que acha que isto acontecia? Eu queria me referir... Porquê que acontece? Porque não há investimento, que não há uma ação política clara em relação àquela província. Mas quando eu faço essa resenha daquilo que é o modelo de governação e começar a exigir resultados, é para destacar o seguinte: se os encontros entre o chefe de Estado e o governo local é, no fundo, um balanço dos assuntos correntes, que é, na essência, uma ação também do MAT, eu, Conceição, espero que quando o Presidente faz uma visita deste nível, e depois de 4 anos de governação, traga alguma coisa a mais. Something else, não é? Ou seja, em 2015, e já falei muitas vezes sobre isso, entre uma gestão e outra, é preciso haver também alguns processos que vale a pena serem aproveitados. Em 2015, penso, foi aprovado um plano de desenvolvimento nacional, provincial, do Kwanza Norte, onde constava o plano de desenvolvimento, polo de desenvolvimento industrial. Um projeto muito interessante, com zonas francas, com polos agrários, enfim. Eu esperava que o Presidente fosse inaugurar uma coisa como esta, por exemplo, depois de 4 anos. Trazer aqui outro tipo de dinâmica àquela província, mas também uma tônica diferente daquilo que foram os 4 anos de governação. Isso penso que ainda não aconteceu. Acabei por não ter informações claras daquilo que foi o ponto alto dessa visita. E isso deixa-me no ponto em que estava, de que temos poucos
temos ainda uma execução muito frágil. Ainda não percebeu qual foi a mais-valia de ter estado o Presidente da República na província de Kwanza Norte? O que eu quero dizer mesmo é que temos que repensar o resultado, porque uma coisa é ser uma pessoa ativa, disponível, que interage. Isso é muito bom. Mas depois disso, sob o ponto de vista de gestão, de governação, nós temos que ter eficiência e resultados. No final do dia, são os resultados que falam. Contam, claro que sim. E é preciso saber se o povo, para além de estar muito contente em receber o chefe de Estado pela primeira vez, estavam todos muito entusiasmados, se no final do dia o Presidente deixou algumas notas, como é o caso da mineração, enfim, mas os projetos que foram aprovados, como é que ficam hoje? Betico, consegue responder à Conceição qual foi, afinal, a mais-valia da presença do Presidente da República à província do Kwanza Norte? Não, sim, eu compreendo claramente a posição da São Vaz, né? Claro. E como cidadão tem esse direito. Ora, mas na verdade o que o chefe de Estado fez foi, de facto, visitar a província de Kwanza Norte, uma visita, claro, sempre de trabalho e passar à lupa, né, aquilo que tem sido as ações de governo de província, aqui no caso de Kwanza Norte, sobre os projetos de ordem central, bem como local, não é? Porque também os governos provinciais têm tomado iniciativas nesse sentido. E daí ter o governador Adriano Mendes de Carvalho apresentou o memorando em si do governo provincial de Kwanza Norte, onde de facto deu nota de várias ações sob sua iniciativa, bem como do governo central aqui no caso. E a título de exemplo, uma grande iniciativa que teve o governador provincial Adriano Mendes de Carvalho foi o projeto do quilômetro 11, um projeto que vai alocar, projeto habitacional no caso, que vai alocar ali, são mais de 3.000 casas a serem edificadas naquele espaço. Repare que foi de iniciativa do governo provincial de Kwanza Norte. Isso decorre de um processo em que terá chovido bastante, em 2020, abril de 2020, e o governador quis, de facto, alojar, tirar a população das zonas de riscos para uma zona melhor, de facto, que fica a 11 quilómetros de Cazengo. E esse projeto, hoje, de facto, é um protótipo para a autoconstrução dirigida, e, aliás, o chefe de Estado deu nota disso, de que o Executivo não pode continuar a tomar iniciativas de construção de projetos habitacionais, porque isso onera bastante os cofres do Estado. Nós víamos num passado recente, até a Sonangol fugia do seu core business e tomava iniciativa de projetos habitacionais, facto que começa a ficar para trás. E este exemplo, este modelo apresentado pelo governador Adriano Mendes de Carvalho, a nível da província de Kwanza Norte, e que em decorrência deste encontro passará a ter um financiamento do Estado angolano por via do Executivo do Presidente João Lourenço, portanto, deve sim servir de protótipo. Não, financiamento, vai ter um financiamento por parte de uma individualidade, uma organização qualquer, onde o Executivo vai buscar para, de facto, financiar esse projeto, porque a iniciativa do governo local, no caso do governo provincial do Kwanza Norte, mas era fundamental que houvessem mais verbas para que esse projeto pudesse ter continuidade, possa ter continuidade. E assim, claro que este tal projeto era bom que tivesse réplica em outras províncias. Não é porque a autoconstrução dirigida, no caso, começa a ser o melhor modelo para também mitigar a grande flagelo, podemos assim considerar, da escassez de habitação a nível do nosso país. E mais, também é uma província que tem estado a crescer com alguns números, sobretudo no setor da saúde e educação. Ainda é gritante a questão da água, no caso, e o governador frisou isto. Com tantos rios. Exatamente, com tantos rios. Mais uma vez, não é? Pois, porque repare que até 50% da população de Cazengo não possui água, não tem acesso à água, no caso. Portanto, há um rio que fornece água para Cazengo e outras localidades, que é o rio Mucare, mas também o volume de água é escasso, portanto, é fundamental. E aqui há um outro projeto na zona do Alto Dondo, no caso, que poderá fornecer água, quer em Cambambe, como em Cazengo. Portanto, há uma série de projetos a nível daquela província. É fundamental que, de facto, haja um investimento privado, estrangeiro e nacional, para que de facto, se possa dar alguma robustez a todas as ações e projetos de nível social daquela província. Reparem que vai nascer daqui a pouco, portanto, lá existem 4 hospitais de província, poderá surgir mais um outro hospital de nível provincial. Portanto, são projetos que, de facto, impactam direto e imediatamente na vida social de qualquer um. Queremos acreditar que, depois deste encontro,
outros projetos de iniciativa local, bem como central, poderão, de facto, ter respostas positivas, porque é fundamental que surjam os tais financiamentos. E, recentemente, nesta senda de investimento, a província de Kwanza Norte acabou por ganhar recentemente uma seguradora, né? A seguradora protege, passa publicidade. Portanto, exemplos como estes devem ser replicados. Devem existir mais investimentos a nível desta província. A Claudete disse bem na sua introdução. Portanto, há muito que não ia àquela província um chefe de Estado, não é? Portanto, o anterior ficou 38 anos e, segundo informações, não chegou de lá ir. O presidente João Lourenço foi e ficou 2 noites, salvo erro, naquela localidade, carro, que é fundamental. Não foi de carro, de facto foi de um outro meio, não aqui meio terrestre, mas de qualquer forma esteve lá e pernoitou naquela província. Portanto, era bom sim, esperávamos também que fosse de carro, não é? Porque... Fazia alguma diferença? Que diferença faria, Betico? Diga... Se me permite, Betico. Era para fazer alusão... Os dois têm questões sobre essa questão da ida de carro. Eu quis provocar, eu provoquei isso. Foi propositado, o Betico deve saber. É para chamar a atenção às infraestruturas. Claudete, parem de construir casa. Já se mostrou ineficiente. Mas parem. O Estado não pode tomar isso. Há uma série de edifícios que estão portanto, inabitados e, portanto, ainda por cima que precisam de manutenção permanentemente. Nós temos que ver qual é a rede viária que tem o Kwanza Norte. Como é que as pessoas se deslocam de um município para o outro? O que é que os jovens fazem no final do dia? Tem cinema. Não tem lá uma mediateca? Não tem. Acho que é das poucas que não tem. Claudete, depois do Bengo, eu já lhe devolvo a palavra, Betico, eu peço desculpas. Depois do Bengo, Kwanza Norte é a cidade com menor população. Sim, tem menos de 1 milhão. Não faz sentido a miséria que aquela província se encontra, com tantas potencialidades que tem do ponto de vista turístico e outras. Portanto, para dizer que se nós começarmos sempre, vamos construir mais umas casinhas e vamos mais fazer aqui não estamos a resolver problemas, temos que ver a questão. Não, é preciso dar nota também desse projeto. Né? Esse projeto é um projeto de iniciativa local e que pode muito bem servir projeto habitacional que está lá na província do Kwanza Norte, que vai, de facto, poder habitar mais de 3.000 famílias. Portanto, é um projeto de iniciativa do governo provincial. No fundo, que, tudo é importante, as infraestruturas como estradas e também a habitação, não é? Enfim, vamos mesmo ter que passar para... desenvolvimento, Claudete, quando as pessoas têm emprego e promovem a sua própria autossuficiência e o governo faz aquilo que o é devido, as pessoas têm condições de construir as suas casas, planificarem as suas vidas. A tal autoconstrução dirigida também continuar a ter governos que constroem casa e mandam-nos lá. Isso não é desenvolvimento do país, isso não funciona para coisa nenhuma. E não vamos a lado nenhum com isto, Claudete. E também dar nota do projeto habitacional da centralidade de Kwanza Norte, que numa primeira fase vai alojar 212 famílias, 212 apartamentos. Distribui água, energia, estradas, emprego, promover emprego. E isso tem que ser feito, Sim, minha amiga São, isso vai ter, é preciso, né? Compreendo, São.